Em todo o país, quase 60% dos atuais prefeitos pretendem concorrer à reeleição. Este é um dos dados apurados em pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, divulgada ontem. Bom, vamos tentar entender de que maneira essas candidaturas influenciam no jogo político, entrevistando Paulo Gilkowski, presidente da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Muito bom dia, doutor Paulo Gilkowski. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia Lincoln, bom dia Danelli. Uma alegria falar com vocês. Esse resultado chega a gerar alguma surpresa? Acredito que não é? Não, porque a reeleição foi para os municípios, ela foi implantada no país no ano de 2000, nas eleições de 2000, já antes teve para a presidência da República. Uhum. E nós temos acompanhado historicamente, né, como é o encaminhamento 2000, 2004 e 2008 e agora a projeção para 2012. No ano de 2000, todos os 5.563 prefeitos poderiam concorrer à reeleição. Cerca de 70% foram os que concorreram. E dos que concorreram, 60% se reelegeram. Né? Então, mais ou menos isso vem tendo uma certa constância em 2004 e também em 2008. Lógico que muda muito o número. Né? No primeiro ano foram 5.563, depois no outro caiu, depois levantou de novo, agora são 3.300 nesta quadra atual, 3.300 dos 5.563 que tem a possibilidade de ir à reeleição. Aí nós rastreamos todo o país, primeiro configurando a atual composição por partido, porque inclusive nós tínhamos um indicativo do Partido Novo que surgiu, o PSD, do prefeito Kassab, que teria cerca de 700 prefeitos, e na realidade isso é bem menos, é praticamente menos que a metade. Então isso mostra como cada prefeito migrou de um partido para outro ou não. Isso é um estudo. O outro, nos 3.300 que pode ir à reeleição, só não tivemos contato com 80 prefeitos, os demais se manifestaram, e desses que se manifestaram, 69,8%, vamos arredondar, 70%, estão, vamos dizer assim, afirmando que pretendem concorrer sim à reeleição. Na verdade, então são quase 70%, né? Dos que querem concorrer à reeleição. Tem cerca de 500 no Brasil que estão indefinidos e tem um número significativo, 780, que afirmam que não vão concorrer mais à reeleição. E desses 3.300 que vão tentar, 60% deles pode realmente ser reeleito? Não, dos 3.300 é 70% que dizem que vão, 2.400. Desses, que historicamente 60% têm sido reeleitos. 3.300 é no universo de 5.500, os que podem, os né? que podem, porque os outros já são reeleitos, não pode mais concorrer. Já tem uma reeleição. Entendi. Por trás desse fenômeno dos 30% que não pretendem se reeleger, que não querem se reeleger, o que o senhor apontaria? Primeiro eu digo o seguinte, 30 já afirmam que não. Nos pois outros também esse número vai aumentar. Nós estamos estimando em cerca de 35% não querem concorrer. E aí sim, a tua pergunta é muito procedente, pelo menos para nós que estamos internamente conversando muito com os prefeitos. A sensibilidade que eu tenho, até por indicativo concreto, né, é que quem está no mandato não pretende, esse que não pretende concorrer, a grande maioria é porque está, vamos dizer assim, decepcionado com a questão da gestão. Decepcionado não com a sua administração, que a maioria deles, inclusive, são bons gestores, bem avaliados, né, acho que a maioria também não teria problema na reeleição. Então, decepcionado porque o país é uma federação, União, Estado e municípios, os municípios não têm recurso, os municípios estão literalmente na lona, eu diria. Se você avaliar hoje, e é por isso que às vezes até tenho dito a alguns prefeitos, eu, por exemplo, fui prefeito 2 vezes e sei que a minha comunidade, não sei se ganho ou perco, se concorresse, mas eu, por exemplo, particularmente, passo longe de prefeitura, porque eu sei o que é a lei. A lei é para a União, para a presidência, para o governador e para o prefeito. Só que o prefeito é que recebe a aplicação da lei. E se ele ainda recebesse por cometer dolo, nós vamos apoiar e vamos botar na cadeia. O problema é que não é esse. O Brasil é a 6ª potência do mundo e nós estamos em 80º lugar na qualidade da educação. Em que situação nós estamos na saúde, na segurança, e tudo é empurrado goela abaixo pelas prefeituras. As prefeituras estão na lona no sentido fiscal e inclusive há estudos tendenciosos aí, mal colocados, né, sem avaliar corretamente, ser amplamente divulgado, está afastando não só os prefeitos atuais que podem ir.
e principalmente os melhores, mas principalmente ex-prefeitos que já mostraram qualidade e que a comunidade quer a volta deles e nenhum quer voltar. Porque a lei é aplicada no Brasil só no pequeno. Quando é no grande, não, é no andar térreo. Quando você sobe o primeiro andar, é outro grupo, no segundo andar, então não chega lá a lei. E a lei é a mesma. Então não tem, estão ingovernáveis os municípios do Brasil. Eu te diria, e diria a você, Daniele, que no dia 2 de janeiro, todo prefeito que assumiu dia 1º já está em curso de improbidade. Entrou, não fez nada, já é inquinado de improbo. Por quê? Porque Brasília, o Congresso e o governo, por exemplo, eu poderia enumerar 200, eu vou dar um exemplo, piso do magistério, que nós defendemos que tem que ter, votam perante a lei de responsabilidade. Veja, pegando a lei de responsabilidade como responsável, voto irresponsavelmente questões como essa e outras, como votaram agora essa semana, piso para os enfermeiros, votaram o piso para agente comunitário. Eles criam uma despesa nova, o Congresso e o governo, para os municípios, porque não é para eles, sem indicar a fonte do custeio. Como é uma despesa nova continuada, a lei de responsabilidade é clara. Se você aumenta uma despesa, tem que dar a fonte, aumenta a arrecadação ou diminui outra. Isso é de uma insensatez atroz. Agora, Paulo, essa insatisfação, né, essa falta de vontade de reeleger que a gente começou a falar, isso ocorre majoritariamente em alguma região, algum estado, ou é geral, é no Brasil inteiro? Não, mais na região sul. Região sul. Mas na região sul. Exatamente, são os municípios melhor postados quando você avalia vários indicadores deles, né? Eles fazem um trabalho, realizam um bom trabalho, mas não querem repetir a dose. Não querem, e o que eu estou mostrando é um outro fator que não tem como ponderar no estudo, mas eu pondero na entrevista, que é os ex-prefeitos, todos que saíram, que já foram uma ou duas vezes, bem avaliados, quando você vai buscá-los para concorrer, a maioria não quer mais concorrer. Não quer porque aquilo que eu falo parece que é uma coisa assim tão comum. Você imagina ser colocado no segundo dia sem ter um ato administrativo, já sendo colocado em improbidade? Né? Isso é real, isso é concreto. Improbidade significa indisponibilidade de bens, significa estar na mídia. No outro dia da posse começa o tormento, as famílias principalmente não permitem mais. Tem casais que se separam se for candidato, isso não é nem dois. Olha, se tu for candidato, eu estou fora. Entende? Isso é a realidade do Brasil. Por quê? Porque a lei é igual para o prefeito, para o Estado e para a União. Por que não aplico nos outros? Né? E o prefeito faz todo esse trabalho lá na ponta. Há um tipo de município mais afetado por essa realidade? Pequenos, médios, grandes, até uma população específica? Os grandes não são afetados, porque eles têm uma superestrutura, né? É gigante. Um prefeito de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, ele nem está preocupado. Né? Um prefeito de uma cidade grande, mas menor que uma capital, ou pega uma cidade tipo Joinville e outros, não tem problema. O problema começa do médio para o pequeno. Quanto menor for, mais complicado é. Aí a complicação é grande. Né? Que outros dados a pesquisa traz que pode nos ajudar a traçar um perfil ou um conjunto de elementos que influenciam não só na decisão de se reeleger, mas também na decisão da população de reeleger o prefeito? Bom, aí eu entendo que o Instituto da Reeleição, ele é bem-vindo. Com mandato de 4 anos, dificilmente alguém consegue implementar uma política que ele queira desenvolver. Então é natural que busque a reeleição, porque ele ainda tem muita coisa que ele não pôde implementar e gostaria de implementá-las. Então isso é que move a maioria dos prefeitos em concorrerem à reeleição. Até porque também, quando você analisa, por exemplo, presidência da República, com o processo da reeleição, quando foi instituído, o presidente Fernando Henrique disputou e não teve problema. Quando foi com Lula, ele disputou igual. O presidente Dilma deve disputar. Quer dizer, isso começa aqui em Brasília, é 100% de candidatura. No município já não é 100%. Né? Governadores não é 100% também, mas a grande maioria, todos concorrem à reeleição. Então, isso é uma questão, vamos dizer, que já está posta, é real. E eu acho que a reeleição ela é boa para dar continuidade. Eu defendo esse processo, né, porque eu acho que ele é salutar e a comunidade pode avaliar. Inclusive há um erro, na minha visão, há um erro onde afirmam que o prefeito no mandato tem mais poder, pode influenciar na eleição. Eu diria o contrário. O papel mais livre, mais espontâneo e que mais pode colocar da maneira que até melhor entende é a oposição. Não é quem está no poder. Quem está no poder está manetado. Agora ele vai ser avaliado pela sua gestão.
Se a sua gestão é boa, ele provavelmente vai ser reconduzido. Isso mostra historicamente que são bons gestores. Logicamente que eu não vou dizer que não há exceções e que não há condução em muitos municípios, afinal isso é prática do Brasil, da União, Estado e municípios, todos na mesma situação. Paulo, então dá para a gente fazer uma relação desses que são reeleitos com uma aprovação popular? Dá para a gente dizer que a maioria dos que são reeleitos, eles são também aprovados posteriormente pela população, pelo seu trabalho diante da prefeitura? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida dessa possibilidade. Agora, lógico que às vezes num município muito pequenininho, a máquina influencia um pouco mais, mas onde você pega municípios médios ou maiores, a avaliação exatamente da conduta do gestor. E veja bem o que eu estou colocando, gestor. Hoje a nossa legislação, o dinheiro é curto, o cobertor é curto, nós temos uma demanda muito grande, tem que ter muita gestão. E isso é que às vezes eu fico perguntando, né? Como é que nós vamos ter bons gestores se aqueles que podem ir não querem ir? Candidato nós vamos ter sempre, cada vez um número maior. Né? Isso não tem nenhuma dúvida, nem com isso eu estou afirmando genericamente que os que vão não são competentes. Só que a tendência é um pouco não qualificar tanto como poderia ser. Porque você recruta de que forma? Você vota em quem? Quem é o candidato desses partidos tudo? Normalmente é um político profissional, é alguém que faz daquilo ali um fim, não, né, não uma atividade que ele busca de eterno. Isso começa aqui no Congresso, é igual, gente se reelegendo por 20, 30, 40 anos, mandando na política, né? Então, só que na prefeitura não é um parlamento, a prefeitura é execução, e execução com capacidade. Então você vai buscar um jornalista de nome no local, vai buscar um radialista, vai buscar um filho lá de um empresário, vai buscar um jogador de futebol, vai buscar... Quer dizer, quem é gestor? Como é que você entra para lá e que gestor é esse? Eu vejo aí e fico apavorado às vezes quando, olha, fulano ganha. Depois você vê como é que é a gestão dessa pessoa. Paulo, nós estamos conversando com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Para concluir, mudando um pouquinho de assunto, dia 15 e 17 de maio, a CNM está prevendo aqui uma grande marcha dos prefeitos, que acontece anualmente. Queria um resumo das reivindicações desse ano, da pauta, da agenda que vocês trazem para Brasília. Bom, nós vamos mostrar, em primeiro lugar, a situação difícil das prefeituras do Brasil, quase que financeiramente estranguladas, mostrar isso, esse é o nosso principal objetivo. É um ano de final de mandato, o prefeito não pode orientar os prefeitos também, ele não pode, a partir dos últimos 8 meses do final do mandato, iniciar, por exemplo, uma obra nova, contrair uma despesa que seja sem pagá-la ou concluir a obra até o dia 31 de dezembro. Se ele não concluir, ele tem que deixar o dinheiro separado em caixa. Se ele não fizer isso, fica restos a pagar. Se ficar restos a pagar, tem uma lei criminal, a Lei 10.028, ele é condenado criminalmente porque deixou restos a pagar. E aí, quando nós vamos olhar a União, que cancelou todas, começar por essas emendas, que nós condenamos sempre, mais centenas e milhares de outros projetos, né, que estão lá parados nos municípios. Quem contratou, licitou, foi o prefeito. Quem vai deixar resto a pagar vai ser ele, e ele seguramente, dentro de 2, 3, 4 anos, vai ser alcançado criminalmente, inclusive por isso. Então, isso é entre outras tantas coisas, isso é o estrangulamento. Na parte política, nós estamos tentando com o presidente Maia, com os líderes, hoje mesmo nós temos uma reunião provavelmente, para ver se há um deslinde na questão do pré-sal, chamado pré-sal, a redistribuição dos royalties, que empacou na Câmara desde novembro, quando tinha um acordo para votar. Lamentavelmente, isso é uma necessidade para o município. Vão mostrar a crise que os municípios estão passando em função do piso do magistério. Isso deixou todos, nenhum município do Brasil, nenhum prefeito, nenhum governador, eu afirmo para vocês, está cumprindo a lei do piso. Portanto, isso é uma questão séria, grave. Tudo é uma série de questões que nós vamos mostrar, o endividamento da Previdência. Eu vejo os governadores querendo renegociar suas dívidas e os municípios esquecidos quando a União está lá cobrando do Fundo de Participação dos Municípios, todos os dia 10, um valor que os municípios não devem para a União. Então, tudo isso são assuntos que nós vamos abordar na marcha do dia 15 e 16, além do CRAC, né, que nós estamos com o nosso portal aqui, o nosso observatório sendo alimentado. Vamos divulgar novos números, mostrando a realidade dura do nosso país. Esses serão, entre outros, os assuntos da marcha.
Perfeito. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, ao Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, conversando com a gente aqui no Manhã no Parlamento. Paulo, que sempre se coloca à disposição para esses esclarecimentos que envolvem a ponta da gestão pública, a ponta da presença do Estado, que é a entidade municipal. Muito obrigado, Paulo. Um excelente dia para você. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Bom dia.